muito boa tarde. Hoje é dia 5 de março de 2021. Março, hein? E logo, segunda-feira, Dia das Mulheres. Já vou aproveitar para deixar meus parabéns para todas as mulheres investidoras desse país. É também Dia Internacional do aniversário da minha irmã, mas para ela no dia 8 de março eu dou os parabéns. No ar mais um FIIs em Exame ao vivo aqui pela Exame Invest. Hoje a gente vai falar com o analista, aquele programa que o investidor gosta, né? Quer saber a carteira recomendada e muito mais do que isso, vai entender o racional por trás da carteira recomendada, vai conhecer o Danilo Barbosa, vai entender também de mercado. A gente vai falar muito mais do que de carteira recomendada. Certo, Danilo? Preparado? Certo, preparadíssimo. Vamos abrir aí a carteira dos 15 mais 1. 15 mais fica 1. aí para conferir e entender o porquê do 15 mais 1. Daqui a pouco a gente bate esse papo. Tem um monte de pergunta bacana que chegou ao longo da semana. Eu vou aproveitar para tirar umas dúvidas. E, Danilo, fica à vontade para participar aqui dessa sessão de dúvidas. Quer ver, ó, as duas primeiras que vão aparecer na tela, essas eu fiz uma compilação. Porque é o seguinte, na semana passada que eu fiz aquele vídeo, um tutorial de como declarar fundo imobiliário no seu imposto de renda, e avisei que não consigo ficar tirando todas as dúvidas de todo mundo. Mas eu notei duas dúvidas recorrentes. Então eu fiz questão de trazer essas duas aqui. Quer ver? Olha lá, duas dúvidas. Meu fundo trocou de nome, como declarar? Então pode ter acontecido uma incorporação, uma troca de administrador que acabou mudando o nome do fundo e tal. O que você vai fazer? Não entendo que seja o correto você zerar na ficha de declaração, porque daí a Receita vai falar, mas se zerou o valor de um ano para o outro, cadê o resultado da venda? Então mantenha aquela mesma ficha, só coloca na discriminação lá, né, puxa um espaço, uma flechinha, ó, o fundo trocou de nome, trocou de administrador, explica para a Receita o que aconteceu, mas mantém aquela ficha de declaração e só explica lá. E a outra dúvida muito recorrente foi sobre venda de direitos. Se eu vendi os meus direitos, aonde eu declaro? Aí você deve tratar como se fosse uma venda de cota mesmo, tá? O resultado total é lucro, porque direito é considerado como custo zero, então o valor da venda é o valor do lucro. Sobre isso, você deveria ter calculado 20% e recolhido o imposto de renda. Aí vai lá no programa da Receita agora para declarar, renda variável, fundos de investimento imobiliário, está abreviado lá no programa. No mês que você fez a venda, você coloca lá o resultado e também preenche que você pagou um DARF. Se não pagou, vai ter que pagar agora com multa e com juros. Vá lá no Sicalc Web que você consegue resolver isso. Agora, as perguntas que vieram mesmo. Pode mandar a primeira, por favor, Fábio. Ah, essa foi super legal. Olha o Matheus, ó. Sou grande fã do programa do Arthur, mas minha pergunta hoje é sobre cadeiras. Qual o modelo e fabricante da cadeira do programa FIIs em Exame? Trabalho muito tempo sentado no computador e preciso comprar uma cadeira melhor e bonita como essa. Obrigado pela atenção. Ô, Matheus, eu cheguei mais cedo aqui e a gente conseguiu tirar umas fotos das etiquetas que aparecem atrás da cadeira. Depois eu mando para você, tá bom? Obrigado pelo contato, obrigado por acompanhar sempre o programa. E ó, ficou o recado pro fabricante da cadeira, pode anunciar no FIIs em Exame que a gente já está até vendendo cadeira aqui, viu? Obrigado, Matheus. Outra pergunta. Ah, o Bruno Fontana, sempre presente, Bruno Fontana, né? Espera aí que está aparecendo uma barrinha na minha tela que está me atrapalhando um pouco. Mas é o seguinte, a dúvida do Bruno é sobre o dedo duro. Arthur, boa tarde. Obrigado. Fiz uma venda de fundo imobiliário no valor de 5.394, ou seja, menor do que 20 mil, né? Onde na nota de corretagem, na parte de custos operacionais, veio uma cobrança discriminada como IRRF, que é Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre operações, base 5.394,24. O valor foi de 26 centavos. Fiz a conta e esse valor corresponde a exatamente 0,005%. Fiz o cálculo e o total líquido da venda desconta esse valor de 0,26. Então tenho duas perguntas. Primeira, este valor de 0,26 deve ser incluído no cálculo de apuração de lucro ou prejuízo com a taxa de liquidação e emolumentos? Segunda, o dedo duro é cobrado mesmo em operações inferiores a 20 mil? Muito obrigado e um abraço. Abraço para você também, Bruno. Passa um slide, Fábio, que eu preparei para melhorar a resposta. Então, a primeira, tá lá, essa cobrança está definida na Lei 11.033 de 2004. Então, o artigo 2º define lá o dedo duro, né? E no parágrafo 4º está dito lá, fica dispensada a retenção do imposto
de que trata, né, o artigo 1º e tal, cujo valor seja inferior a R$1. Então, por isso, aquela sua dúvida se deveria ter sido cobrado ou não. Ocorrendo mais de uma operação no mesmo mês, realizada por uma mesma pessoa física ou jurídica, deverá ser efetuada a soma dos valores. Então, o que provavelmente aconteceu, Bruno, é que nesta operação você vendeu 5 mil e pouco, mas ao longo do mês você já deve ter tido feito outras vendas e a corretora percebeu, né, que somou mais do que R$20 mil e aí fez a retenção dos 26 centavos. E sobre a segunda dúvida, se você pode, então, descontar isso, pode descontar. Se você se lembra do vídeo da semana passada, ou você coloca lá como se fosse um custo adicional na hora de calcular o líquido e pagar o imposto de renda, e se você não fez, ou ainda se as retenções foram maiores, porque pode acontecer, tem lá um campo onde você vai declarar em imposto retido pago esse valor. Então as duas coisas funcionam. Já coloca no cálculo do líquido antes de pagar o imposto de renda. Se não colocou, não tem problema, vai no imposto retido e pago e declara esses valores, certo? Obrigado por mais uma participação, Bruno. Outra pergunta. Pode passar. Pergunta do Jonas. Sou aposentado, comecei a investir em FIA há 6 meses. A minha pergunta... Vou roubar de novo o seu iPad, vamos trocar um pouquinho aqui, ó. Minha intenção é daqui 5 anos ter uma carteira que complemente minha aposentadoria. Qual deve ser o perfil da carteira? Jonas, o perfil da carteira, ela tem que privilegiar a proteção do seu patrimônio, né? Você já é aposentado, sabe o quanto foi difícil juntar esse patrimônio ao longo do tempo. E agora é evidente que a gente sempre tem um olhar para o rendimento, a gente quer mais rendimento. Mas é uma coisa quase que, né, uma contraria a outra. Se você privilegiar fundos com grande rendimento, muito provavelmente você vai acabar sendo penalizado em patrimônio. Em que sentido? O fundo que tem um rendimento maior, ele oferece algum risco maior. Ele é um monoativo, ele tem um único inquilino, ou ele tem contratos já antigos e que provavelmente na revisional vai vir para baixo o preço. E aí, quando isso acontecer e o rendimento diminuir, o valor das cotas tende a cair também. E aí, além de ter menos rendimento, você vai ter menos patrimônio, porque ele vai desvalorizar. Então, pense em ser conservador, diversificação, né? Fundos grandes, bem administrados, bem diversificados, e com yield ali na média do mercado. Quer um pouquinho mais do que a média? Então, aí procure um auxílio profissional, procure um analista, recomendações de um analista, um assessor especializado, tá? Mas a questão é pensar primeiro em preservar o seu patrimônio, depois na rentabilidade dele. Vamos lá, mais uma. Leandro, boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem, Leandro? Gostaria de saber a sua opinião sobre diversificação. Para aquelas pessoas que aportam pouco por mês, recursos para comprar apenas 2 cotas ao mês, por exemplo, seria ideal já começar essa diversificação, talvez uns 8 FIIs, mais 1 ou 2 cotas de cada, ou focar em ter mais cotas de 1 ou 2 fundos específicos? Obrigado. Leandro, é o seguinte, primeiro parabéns, porque comprar 1 ou 2 cotas de fundo imobiliário por mês, que seja, embora seja pouco, já está contribuindo para a sua formação de patrimônio, tá certinho. Eu entendo a sua preocupação e ela vai ter uma única implicação. Se numa nova emissão de cotas, o seu direito de preferência por ter uma cota só, ele é inexequível, né? Vem lá o direito de 30%, você não consegue exercer 0,30 de uma cota. Então, se você tiver um pouco mais de cotas, vai ser melhor, né, nesse ponto de vista. Do ponto de vista do rendimento, não, tanto faz. Então você pode começar com menos, mas nunca abandone o planejamento da diversificação. Juntou lá 5 cotas de um fundo imobiliário, então agora começa outro. E assim vai. Até chegar numa carteira que eu considero um número ideal de pelo menos 15 fundos imobiliários de segmentos diferentes. Você pode ter mais do que isso, não tem problema, mas tenha esse objetivo de chegar em pelo menos 15 fundos imobiliários, tá bom? Parabéns mais uma vez, sucesso nos seus investimentos aí. Tem mais. Hora de falar do curso, do Construindo Renda com Fundos Imobiliários, o curso de fundo imobiliário que eu gravei aqui na Exame Academy. São, no conteúdo essencial, mais de 15 horas para você começar do zero que for. Para quem já é investidor, conteúdo vai acrescentar? Vai acrescentar. Para quem não tem noção do que é investimento, vai acrescentar? Sim, vai acrescentar. É para todo mundo. Além desse conteúdo essencial,
A cada 3 meses a gente vai entregar novos conteúdos, uns mais aprofundados, outros com atualização, e uma outra forma da gente ter aula, que é numa entrevista com o gestor. As primeiras entrevistas estão gravadas, estão terminando a fase de edição e a gente vai subir já, né? Já deu 3 meses, inclusive, do lançamento do curso. Então, além do que já tem, a ideia é que o curso seja tão dinâmico quanto o mercado e a cada 3 meses você tenha mais conteúdo. Pode fazer com certeza o Construindo Renda com Fundos Imobiliários, eu garanto para você que vai gerar valor, que vai te ajudar muito a melhorar como investidor. Agora, no próximo slide aqui, ó, se você, além disso, quer ter recomendações, quer acompanhar uma carteira recomendada, daqui a pouco você vai conhecer bem o Danilo, que junto com o Renato Mimica é quem faz a carteira de fundos imobiliários da Exame Invest Pro, o DNA imobiliário. Já você vai conhecer muito mais o analista, a carteira, o racional, tudo por conta e já vai poder assinar se você assim quiser. Tem mais perguntas? O Rodrigo Ora. Boa tarde, Arthur. Parabéns pelo conteúdo, sempre excelente. Obrigado, Rodrigo. Uma dúvida que tenho é quando um fundo imobiliário compra uma participação em um shopping. Olha que legal essa, Danilo. Por exemplo, 10%. Isso significa que o fundo passará a receber 10% das receitas totais do shopping ou ele receberá o correspondente às receitas de uma área, lojas específicas, correspondente aos 10% adquiridos. Obrigado e sucesso a você e ao Danilo. Obrigado, Rodrigo. Seguinte, na imensa maioria das vezes, nos casos dos fundos imobiliários, eu não conheço nenhum que seja diferente, o que ele compra é uma fração ideal do shopping. Então ele recebe 10% das receitas totais do shopping. Como eu costumo dizer em aula, desde o estacionamento até a pipoca do cinema, gastou lá, vai fazer parte do faturamento do fundo imobiliário. É muito raro um shopping vender lojas fragmentadas. Existe, né, Danilo? Existe, principalmente no Rio de Janeiro, existiu bastante, tem 2 ou 3 shoppings que ainda lojas são separadas por donos diferentes, mas o mais comum mesmo hoje é o fracionamento pela fração ideal. Eu já ouvi dizer que o Shopping Ibirapuera aqui em São Paulo também foi vendido separadamente. Isso. Esses mais antigos, principalmente, né, que no início tinha aqueles pequenos donos, né, que incorporavam o shopping como um todo, e aí fracionavam o shopping em partes, assim, essa parte é minha, essa parte é sua. E hoje já não se faz mais isso, porque depois, na gestão do ativo, o shopping, condomínio, isso como é que fica? Né? Você, não, essa parte do ar-condicionado, essa conta é sua. No fim do dia, pela fração ideal, fica mais fácil esse fracionamento, pelo resultado total do shopping. Aí precisa fazer um investimento para modernizar, uma campanha de marketing e tal, e Exato. se a maioria não aprova, o negócio não vai para frente, o shopping vai perdendo espaço no mercado. Itens de manutenção, como escada rolante, elevadores, né, que dão bastante gasto para o condomínio, também entram nesse fracionamento do total para cada um dos acionistas. Ou seja, melhor ter 3, 4 tomando decisão lá. Exato, né? Com um administrador profissionalizado também, né, para que os cotistas, eles podem convocar uma assembleia para trocar um administrador, mas que o gestor escolha aquele administrador que seja o melhor e profissionalizado para fazer a gestão daquele empreendimento. Tá aí, quando tem quem entende bastante do assunto, fica muito mais fácil ainda de responder, né? É isso, os fundos imobiliários, eles têm uma fração ideal dos shoppings e, como eu brinquei, do estacionamento à pipoca do shopping, tudo faz parte do faturamento do fundo, consequentemente do cotista, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre o mercado de shoppings. Tem mais 2 perguntas que aí elas já me permitem começar esse papo com o Danilo. A próxima. Acho até que eu juntei as 2. Sim, o Saulo perguntou, quais são os fatores mais relevantes que tem que estudar na hora de comprar um fundo imobiliário? E a Monique, onde analisar se o fundo, além de bom, está caro ou barato? 2 perguntas que me falam muito sobre quem está perguntando, quer dizer, gente que já está consciente antes de investir, né? A primeira, na minha opinião, daqui a pouco vamos ouvir o Danilo, tamanho do fundo, qualidade do patrimônio, a qualidade da gestão, principalmente, e complementa com a segunda, que é o preço. Muitas vezes, você está lá fazendo a sua análise de investimento, tem um fundo que fala, cara, é esse, eu queria esse, mas por esse preço não vale entrar. Espera um pouquinho. Né? Não sei quanto é esse pouquinho, mas uma hora, se te parece caro, uma hora o preço vai cair. E aí você faz um bom investimento. Compra um bom ativo a um bom preço e isso vira um bom investimento. Senão, um bom fundo imobiliário que você pague caro acaba não sendo um bom investimento. E essa é a dúvida da Monique. Monique, daqui a pouco o Danilo dá muito mais detalhes, mas 2 coisas que você vai fazer. Comparar o fundo com ele mesmo,
Então, uma maneira simples e simplista, tá? Precisa entender um pouco mais isso. É comparar o preço com o valor patrimonial da cota e também você vai comparar o fundo com seus pares. Então, é um fundo de qual segmento? Como estão os outros fundos do mesmo segmento? Estão pagando um yield igual, acima ou maior? Estão sendo negociados no mesmo patamar de preço sobre valor patrimonial, muito acima ou muito abaixo? Então, essas duas comparações são relevantes. Do fundo com seus pares, dos mesmos segmentos, e do fundo com ele mesmo, em relação a quanto vale o patrimônio dele, certo? O que eu esqueci de falar dessa história toda aí? Além disso, Arthur, um fator muito importante é a liquidez, né? Tentar olhar o preço de compra e de venda, se há uma discrepância muito grande ali entre esses valores, porque às vezes você faz uma compra, precisa usar o dinheiro, o ideal é não ter como reserva de emergência fundo imobiliário, deixar claro, mas se tiver uma discrepância muito grande para o valor de venda, você pode ter uma barganha muito grande na hora da venda. Uhum. E um fator muito importante é a localização dos imóveis, Sim. a qualidade do portfólio e gestão que você também mencionou. Ver se essas regiões que esses imóveis estão sofrem de vacância, ou se for fundo de CRI, por exemplo, se tem ativos com yield muito alto, então vai remeter a um risco muito alto também. Então são também fatores muito importantes na hora de você definir e bater o martelo. Essa comparação de pares é crucial, o analista também faz, depois que já conversou com gestores, né, viu aqui, daqueles 300 fundos, chegar em... O analista ele gosta muito mais de 15 fundos, ele gosta de 30, 35 fundos. Mas a questão do preço ela é crucial para determinar uma recomendação de compra, por exemplo. E agora, como que faz para avaliar a Fusquinha? Quais são os atributos de um Fusquinha para eu chegar no preço dele? Um Fusca é primeiro ano, os de 60 a 70 são os que mais valem. Tô falando e isso a qualidade. porque o Danilo é doido por Fusquinha. Você tem um 76? Tem um 73, 73 e outro 2014. 2014 já é Fuscão, né? Um Fusquinha 73, quanto vale? Ele reformado deve valer em torno de 30, 35, mais ou menos. Mas Fusca, cada um pede o que quer, né? É diferente, não é apregoado, né? Não tem um valor... Não tem tela, Você né? coloca o valor sentimental ali do que você passou na sua infância com seus avós, no meu caso, né? E aí acaba subindo um pouquinho o valor ali do sentimento, né? Do preço do carro. Tem liquidez? Muito. Tem liquidez, né? Muita. Imagino. Ainda mais para... Eu ia falar, mais para ativos desse porte, né? Para carros que estão com bom acabamento, né? Bem cuidado. Você coloca para vender e é muito rápido. E na rua também, né? Perguntando. Todo mundo tá vendendo, tá vendendo. Eu olho o carro antigo e tal, falo, nossa, que legal que é dele, que não é meu, porque eu não queria essa dor de cabeça para mim, mas cada um tem sua paixão, né? Manutenção tem que estar em dia, é importante, e assim, saber mexer um pouco da mecânica também, porque é uma mecânica simples, mas saber mexer um pouco, para caso aconteça alguma coisa, você consiga resolver ali na hora. Mas é só a paixão, mas tem gente que encara como um investimento mesmo, e se comprar, manter ele em boas condições, com o tempo ele vai valorizando. A diferença do outro mais novo, esse só valoriza, o outro só desvaloriza. Então eu fiz um hedge de Fusca ali, um eu comprei para valorizar e o outro que só vai desvalorizar. E aí, além da paixão pelo Fusca, você falou, tem que entender um pouco de mecânica. Você é engenheiro. Sou engenheiro. Deve ter uma paixão por mexer por mecânica. Sempre fui muito curioso, sou engenheiro formado pela FEI. E desmontar carrinho sempre gostei muito. Você fez engenharia mecânica? Não, fiz engenharia de produção. Engenharia de produção mecânica na época, né? Que até o nome era um pouco diferente. E aí, como 99% dos engenheiros veio parar no mercado financeiro, lógico. Lógico. E aí, depois, então, você fez engenharia, se formou, conta um pouco da sua história, da sua história no mercado imobiliário, principalmente, né? Eu comecei numa área totalmente diferente, né, que foi no Santander. Inclusive, trabalhei do lado do Felipe Vaz, que teve aqui. O mundo é muito pequeno mesmo. E na corretora, na parte de governança, depois fui para a mesa. E fui chamado para ingressar ali na Cushman & Wakefield, que é uma multinacional americana. E iniciei na parte de valuation, né, com consultor júnior, pleno, sênior. Fiquei bastante tempo lá, fazendo valuation de shoppings, hotéis. Alguns ativos de hotéis, o portfólio tinha escritórios também. Estudos de viabilidade com o Manuel Puig,
fiz diversos estudos com eles, inclusive o do Shopping de Aracaju, que foi para frente, inaugurou. É bom você ver aquilo Legal, né? sair do papel, sair da planilha, o ativo acontecer, né? Depois de todo aquele planejamento. E posteriormente fui para a área de FP&A e M&A, né? Que era de fusões e aquisições e planejamento de médio e curto prazo, de uma holding de hotéis, tinha mais de 15 hotéis. Posteriormente, fui para a Tenda, construtora de Minha Casa Minha Vida, na área de planejamento financeiro. Fui o primeiro especialista em planejamento financeiro da companhia e agora topei esse desafio de fazer esse produto maravilhoso que é o DNA Imobiliário. Que legal. E aí você já percebe por que o nome é DNA Imobiliário, né? Porque tem alguém com DNA Imobiliário para fazer o estudo daquilo que no mercado de fundo imobiliário vai te levar a o investimento em imóveis. Seja ele via CRI, né? Nessa trajetória que você está falando, o CRI também esteve muito presente, né? Claro. Ali, a empresa que eu trabalhei, de hotéis, ela não tinha muito caixa, assim, dinheiro disponível. Então, o recurso que você tinha para fazer aquela captação era a constituição de um CRI, onde você era o tomador daquele CRI e aí você tinha aquela dívida para pagar durante todo aquele tempo. Era negociado as taxas, etc., o intermediador, a securitizadora. Então, nós tratávamos direto com a securitizadora que fazia toda essa estruturação dessa dívida e aí demonstrar o balanço financeiro, mostrar que a empresa é saudável, ou porventura ter aval do dono, era um tipo de garantia também que é muito comum, né, nos ativos de CRI. E essa parte de estruturação de dívida também faz parte desse estudo para constituir o CRI, né? O que a gente está vendo acontecer bastante no mercado de fundos imobiliários é a alavancagem sintética, lá que eu chamo, né? O fundo vai lá, compra um imóvel que foi dado em garantia de um CRI e com isso o vendedor recebe de duas partes diferentes e o fundo imobiliário. Essa operação é muito similar com isso que você está falando, que a empresa já fazia. Né? Exato. E lá também nós tínhamos que essa operação que é a mais simples, onde a empresa vai pagando, ela é um pouco mais comum. Mas você também tem a securitização de recebíveis, onde você garante aqueles recebíveis em timeshare, em multipropriedade, aquele fluxo de pagamentos que já é recorrente, você garante aquilo para a empresa. Então aquela é a garantia, não talvez o imóvel em si daquele empreendimento. No caso do fundo imobiliário, é o contrário, ele não tem como se coobrigar, então Exato. É o imóvel que está sempre dado em garantia. Exato. Então isso me chama muito a atenção, né, no Danilo, o conhecimento que ele tem de toda a estrutura que está dentro do fundo imobiliário, seja no mercado de papel, seja no mercado de tijolo. E aí, então, veio o convite para vir para Exame e começar a olhar e viver o mercado imobiliário de outro ponto agora, né? Via mercado financeiro de capitais. Né? Eu estava sempre do outro lado da mesa, né? Na vida real, assim, de tomadas de decisões, etc. E agora, no horizonte um pouco mais amplo, né? Já tinha o conhecimento de todos os setores de fundos imobiliários. Tinha fundo imobiliário que foi cliente, por exemplo, da Cushman. Você deve ter avaliado shoppings de fundos imobiliários? Inclusive para o IPO dos fundos imobiliários. Dois, no caso, que nós fizemos o valuation para a constituição do fundo imobiliário de shopping, que no caso foi o XP Malls. E aí, por exemplo, não sei se você chegou a fazer uma avaliação de alguns shopping desses fracionados que a gente falou. Então, muda a avaliação? Não, a contratação, com o que a Cushman fazia? Quando o cliente que é minoritário contrata, a Cushman avalia 100% do imóvel. E nós segregamos a parcela dele quanto ao valuation do 100%. Não tem como avaliar 2% do imóvel. Você avalia o 100% e dá a proporção de 2% daquele cliente. Aí essa proporção, mas ela é simplesmente 2% do valor total? Quero dizer assim, ó, eu tenho a loja da sapataria lá embaixo no subsolo. Ela não vale a mesma coisa que a loja do primeiro andar na frente da porta. Nesses valuations é a fração ideal que nós comentamos. Normalmente o fundo ele tem, ou o cliente ele tem uma fração daquele total e aí nós fazemos valuation pela fração do VPL. Então ele vai ter 2% do VPL do ativo. Entendi. Bom, o VPL, o 100% contou com a parte dele Contou com a parte dele. Entendi. Bom, então vamos falar da vida nova, e da carteira, da avaliação. Como que tem sido? Já virou o segundo mês, né? Um mês e meio agora. Do DNA FI, né? Que é a carteira recomendada. Lançamos a carteira no dia 22, não foi uma data muito boa assim, para lançar uma carteira. O ideal seria lançar a carteira no início do mês, tanto que nós vamos mostrar o desempenho aqui da carteira. Então ela vai ser do dia 22 até o dia 26 de março, de fevereiro.
E aí, vamos comentar um pouco do produto DNA Imobiliário, porque ele é muito diferente dos produtos que tem aí concorrentes, no caso, porque tem a carteira recomendada, que é o que todo mundo faz, só que é um material um pouco mais denso. Tem o guia de FIIs também, que é muito interessante, onde você consegue acompanhar o que está caro, o que está barato da pergunta que foi feita. As lives também, já iniciamos uma com o Arthur, agora a partir das próximas semanas vão ter as lives com os gestores. E também, sem esquecer daquele relatório semanal, né, de fatos relevantes, acompanhamento do setor semanalmente e também os destaques, os principais destaques semanais do que caiu, do que subiu e o porquê caiu e o porquê subiu, com a opinião de quem acompanhou isso, respirou os fundos imobiliários aí. IPO, quando tem também, tem lá uma cobertura. Cobertura de IPOs, já fizemos uma do VGHF, que é um fundo de CRI da Valora, e agora já está em produção também mais 2 relatórios de cobertura de 2 IPOs aí para sair logo logo. E essa história do 15 mais 1, o que é isso? A carteira tem 15 ou tem 16 fundos imobiliários? Tem 15 mais 1. Bom, a estratégia da carteira, primeiro, ela é definida por que é renda e o que é retorno, né? No caso, nós optamos por ser 60% renda e 40% retorno. Então, a partir disso, foi construída uma carteira de 15 fundos mais um FOF. Mas por que mais um, né? O FOF, na minha opinião, é para aquele cotista, aquele investidor que está iniciando aí no mundo de fundo imobiliário e ele não tem ainda, não é muito confortável você tomar uma decisão, eu quero o PVBI, não quero o outro HGRE, por exemplo. Ele vai deixar na mão do gestor do fundo decidir quando compra e quando vende o PVBI ou qualquer outro fundo. Agora, eu posso querer ter os 16 e o FOF como mais um lá, né? Isso. Se você for comprar a carteira toda, sem proporcional, comprar uma cotinha de cada um, vai estar cerca de R$ 1.900, R$ 1.800. Então, com um dinheiro que não é tão grande, você consegue diversificar aí mais de 80 imóveis. Sim. Então, e aí dilui muito o risco de aquele setor de não ir muito bem. Nesse caso, nesse mês, por exemplo, o setor de shoppings não foi muito bem, mas o retorno da carteira como um todo ainda foi positivo. Então isso protege tanto muito. Faz, né? Você tem uma distribuição proporcional, quem tem pouco dinheiro, bastante dinheiro, todo mundo consegue aproveitar o trabalho. E eu pensei muito nisso também na proporção. Você não tem um fundo lá na carteira que vai ter 15% e o outro vai ter 15%. É 8, 6, 5, ter um de cada um ou distribuir irmanamente também, o retorno vai ser muito próximo. Então, se alguém quiser seguir os fundos, mas não necessariamente a distribuição que você pensou, funcionaria Vai também. funcionar muito, o retorno é muito próximo, eu fiz o backtest, é muito próximo. E na prática tem muita gente que, acho que cada investidor ele tem uma forma de se relacionar com o trabalho do analista, né? Tem gente que já tem os seus fundos imobiliários e ainda assim quer lá para conhecer um ou outro, pensar numa mudança de alocação. Tem gente que pega a carteira toda e replica, mas tem muita gente que adiciona à sua carteira alguma movimentação, alguma coisa interessante que percebe pelo seu trabalho. Né? Nós vimos pelo crescimento do número de investidores, né? Muitos são novos, mas aqui a grande parte, tem uma grande parte que já era investidor em fundo imobiliário, ou seja, ele já tem algum outro fundo que não está na carteira. Sim. E isso não significa que ele deva vender aquele fundo e adequar a carteira. Nós recebemos muitas dúvidas disso. Eu não tenho esse, eu tenho esse. Eu não sei em qual momento ele comprou aquele fundo Sim. e qual preço que ele comprou. Isso precisaria ver mais a fundo se aquela posição dele é vantajosa ou não. Isso que é importante todo mundo entender, né? Assim, o trabalho do analista não é um trabalho de consultoria individual, né? É um trabalho de análise e de recomendação que ela é ampla e geral ao mercado, né? Mas aí cabe ao investidor, então, perceber o que ele pode adequar na carteira dele, se ele já tem uma carteira pré-existente. Ou mesmo buscar uma diversificação, ele vê que ele não tem um fundo de logística, ele vai lá e consulta quais fundos de logística o analista está adequando. Ou, não, eu não tenho de escritório. Escritórios e logística quase todo mundo tem. Eu quero um FOF, por exemplo, acrescentar um FOF na minha carteira, ele vai ver qual que é o fundo que o analista está recomendando. Daqui a pouco vamos falar, inclusive, sobre esses setores que você está enxergando, independente do fundo A ou B ou C, que a gente vai mostrar, né? Eu sei que você quer saber a carteira recomendada. Quero entender um pouco de como você está enxergando para cada segmento. É hora de mostrar a carteira? Quer falar dela agora? Pode ser. Vamos iniciar no PowerPoint que a gente disponibilizou. Eu vou passando pelo produto. Esse produto que vocês estão enxergando aí é o DNA Imobiliário. Ele tem uma primeira tranche, que são os relatórios mensais. Esse é um relatório um pouco mais denso, né? Um pouco
mais completo, você pode até assustar aí com 1 hora de leitura, mas ele acaba ali mais ou menos ali no meio, né? Porque para baixo tem a tese de investimento de cada um, caso você seja um leitor mais novo. E aí, embaixo, os relatórios de imóveis e mercados, né? Que aí realmente são o acompanhamento de IPOs, acompanhamento do mercado como um todo em termos de segmentos. Nós já temos 2 relatórios de perspectiva de panorama de como foi 2020, perspectiva 2021 e perspectivas para 2022 também, com o estudo que nós fizemos ali, que nós acompanhamos, o estudo da USP, que está nesse relatório. E aí pode passar o próximo. E aí, para o próximo, esse seria a cara do DNA imobiliário, né? DNA imobiliário é o produto como um todo, Isso. e a carteira recomendada é o DNA FI. Isso, exato. E esse que está mostrando aí é o DNA FI, que é a carteira recomendada, mas pode passar para o próximo. E aí o acompanhamento semanal dos destaques, né, das principais altas, principais quedas e a segregação por setor, que é muito interessante, você vê qual setor foi melhor naquela semana e no mês também. E por último são as lives, né, que já tem uma próxima live agendada, que vai ser na verdade um plantão de dúvidas aí com relação a imposto de renda. Pode passar para o próximo. E aí está a carteira recomendada, né? Esse é o painel. Esse é o painel que o pessoal consegue navegar e aí tem a recomendação, se deve manter ou comprar e etc. Então a carteira DNA FI, além então, dela sair no começo do mês, eu vou lá, vou ler aquele texto, ela ganha um dinamismo, vamos dizer assim, pelo painel. Se em algum momento, por uma condição de mercado, você quiser mudar uma recomendação de compra, manutenção, venda, isso acontece no painel. Não só no painel, também vai junto com o relatório, depende, se eu fiz a mudança no final da semana, vai naquele relatório semanal da mudança, para que a pessoa consiga pegar esse gap de um dia para o outro, entendeu? Ou se for no meio da semana a mudança, vai num relatório específico só explicando essa mudança na recomendação, ou não na recomendação, ou no percentual da alocação também. Vamos colocar a carteira de novo no ar? Essa é o que todo mundo quer ver, né? Isso, o painel. Uma coisa que eu notei, tem lá uma distribuição entre fundos de CRI e fundos de tijolo, né? E posso estar errado, mas eu tenho a impressão que nos fundos de CRI, você tem olhado bastante para os fundos, para os CRIs atrelados ao CDI. Faz sentido? Muito bem observado. Inclusive, tiveram uma ótima performance nesse mês, com o crescimento da curva de juros do longo prazo, né, aumentando ali para quase 3%, né, do CDI, CDI+. Então, por quê? O que eu poderia optar? Ter uma carteira de GPM? Poderia ter colocado, mas isso adicionaria muito risco, porque os fundos que estão atrelados hoje ao GPM já estão com preço muito esticado. Quem fez a recomendação lá atrás no GPM não estava certo, mas hoje, talvez, eu não vejo muito sentido colocar o IGPM, por Aquele exemplo. negócio do preço, né? Exato. O fundo pode ser bom, ter uma ótima carteira e tal, talvez não esteja no melhor momento de entrada pelos preços que estão em bolsa. Pelos patamares de preço. E também o IPCA também é bastante presente na carteira, né? No caso do fundo da XP tem 50-50 ali, só que a gente tem um fundo 100% CDI e que ele consegue também fazer, se houver alguma emissão, quando o patrimonial subir para 1, que é natural que suba com a curva de juros e os yields subindo do fundo, ele não vai ter um banco específico, ou seja, eu tenho uma listagem de fundos lá que tem um fundo que você só consegue alocar se você tiver num banco específico, nesse não, entendeu? Essa foi mais ou menos o racional. Quais são os fundos de papel? É o RBRR, XPCI e tem o Vigir também. O Vigir, que no caso é o 100% CDI. O RBR também desempenhou muito bem, mas ele também tem a parte do IPCA. E esse é o segmento que desempenhou muitíssimo bem no ano passado, junto com o segmento de logística, né? Muito, muito bem. Foi até melhor, no caso, pelo fato da segurança, das pessoas verem que o fluxo de pagamento continuou. Então, ele caiu menos e recuperou mais rápido. Mas logística também recuperou muito rápido. Frente aos outros, e aí as outras tipologias, tipo como por exemplo shopping center, hotéis, ainda sofrem, né, com as novas notícias. Falando de CRI ainda, CRI High Yield, nem sei se tem algum na carteira DNA FI, mas você vivenciou hotel, multipropriedade e tal, como que você olha para CRI High Yield e como que o investidor deveria olhar e pensar o investimento nesse tipo de fundo? É um investimento que ele
tem que estar ciente daquilo que está sendo feito no fundo. O segmento de multipropriedade ou um fundo que entrega prêmios muito altos, ele corre um risco muito maior do que dos outros. Eu não condeno ter um pequeno percentual da carteira disso. Inclusive, o XPCI já anunciou que vai colocar alguns fundos com high yields ali como em carteira, né? Não tem problema nenhum você ter uma pequena parcela, uma parcela que não comprometa o fundo como um todo. E a diversificação, ela também serve para isso, mas fiquem muito atentos ao preço que vocês estão pagando por esses fundos. Se você pega num ágio muito grande, talvez o rendimento vai ser legal ali naqueles meses, mas quando aquilo corrigir, ou a inflação cair ou não, o preço também vai corrigir junto. Essa correção pode vir pela diminuição do indexador, se for IGPM e IPCA, ou por algum momento, até agora, todos os fundos de crise saíram muito bem nas suas estruturas de garantia, né? A gente não está vendo o CRI não pagar o investidor, mas a crise continua, os casos estão aumentando, o lockdown aumentando, o risco é presente, né? O que é o high yield? É um rendimento elevado acima da média que não vem de graça, vem com um risco maior de crédito, principalmente, né? E uma hora pode dar um problema aí, né? E o segmento de logística que a gente comentou também foi bem. Ele está presente na carteira e qual a sua visão e cuidados que o investidor deveria ter? Bom, o segmento de logística está em franco crescimento devido ao nível de e-commerce que explodiu no país, a questão de omnichannel, né, a ter ativos last mile, que até comentei com você, aquele ativo que é muito próximo da capital para que as grandes redes varejistas consigam entregar ali talvez no mesmo dia para as grandes capitais. Então esses ativos eles estão muito demandados. Então com relação às ofertas, por exemplo, é um dos que mais puxam o número de ofertas ali no primário. Então, em segundo lugar, depois de fundo CRI, de né? CRI, claro. Mas, assim, então, é um segmento que está com preço também já um pouquinho ali no 1,10 em média, acima do patrimonial, mas é natural que esses ativos permeiem esses valores, não tem problemas adquirir. Só teve uma mudança na recomendação aí, que foi no caso do BTLG, que depois da recomendação o fundo subiu 8%, e aí nós mudamos, indicamos o patamar que deveria ser mais saudável a compra, mas não indicamos a venda. De novo. Uma manutenção. Manutenção. Nesse preço, para de comprar, abaixo desse preço, ok. Abaixo desse preço, ok, para que o preço médio não suba muito, e aí vai subir de valores acima ali. Eu coloco para fundos de logística 15% ali de tolerância ali nos fundos. Então ele chegou a 17, quase bater 18. Então foi num relatório separado que nós indicamos ali a manutenção. Quais são os fundos de logística que estão hoje na carteira? É o SDIL, o BTLG e o HGLG. Nesse segmento está mais difícil achar o fundo bom com ponto de entrada bom, com preço bom? É um segmento que está puxado? Tá. Ou de papel, nos que são atrelados a IPCA e IGPM também, acho que está acontecendo isso. Né? Os preços, eles estão esticados, mas não que eles tenham uma perspectiva de queda, por exemplo, porque o setor ainda está em franco crescimento. Então, aquele que está 1,10, 1,9, pode ser que suba igual o BTG subiu, por exemplo. Sim. Então, a comparação com os pares lá. Comparação com os pares. Às vezes você vai comparar o BTG muito caro, mas você tem o SDIL, que é o fundo da Telos junto com a Rio Bravo, que ainda está num preço razoável. Tem ativos que são bem localizados, né, com localização estratégica, até 30 quilômetros de uma capital. Então, hoje, na manutenção, entre SDIL e BTLG, eu escolheria o SDIL, por exemplo. Outro segmento, então, já falamos de papel, falamos de logística, que são os que estão mais em evidência. Tem bastante lajes corporativas, tem escritórios também na carteira. Tem. É um segmento que é uma aposta para esse ano, em termos de recuperação. Mas, assim, novamente, escolhemos ativos que estão bem localizados, com acabamento um pouco ali AAA, no caso. Tem ativos que são, no caso do HGRE, tem ativos que são B, que estão em reforma, por exemplo, que é o caso do Torre Martiniano, que ainda tem um potencial grande ali em termos de rendimento, né? O rendimento pode aumentar, porque 20% do portfólio, 26% do portfólio está vago, então você tem um ganho aí possível futuro na ocupação desse fundo. Então, novamente, escolher ativos, e aí eles estão também, outro ponto, que eles estão a preço patrimonial com leve deságio, no caso. Então,
você está comprando, pagando mais barato e levando um patrimônio um pouco maior. Aí, efeitos da pandemia, do home office, do medo das pessoas de que os escritórios comecem a ser mais devolvidos e tudo, né? A leitura é que o modelo ideal seja o modelo híbrido, não aquele modelo que seja o 100% em casa. Ele pode funcionar bem para aquelas atividades com começo, meio e fim, por exemplo. Mas para aquelas atividades que envolvem mais trabalho em equipe, criatividade, foi percebido que o home office ele não casa muito bem. Sim. Então, aqui na Exame, por exemplo, nós estamos no modelo híbrido. E a conversa com os gestores é justamente essa, que as empresas não vão deixar desocupar os empreendimentos. Vão naquelas empresas que estão precisando de caixa, a situação financeira da empresa não está muito boa, ela vai desocupar. E aí, onde que vai favorecer? São aqueles ativos que estão melhores localizados, com melhores acabamentos, porque ela vai sair ali de um lugar, aquela empresa que pagava 100, vai sair daquele lugar para ir para um melhor, pagando ali 105, 110, num lugar que é melhor e no lugar que é melhor. E quais são os fundos do segmento que estão na carteira? Vou arrancar um por um dele, você vai ver. O Vino é um fundo muito interessante que ele tem uma estratégia um pouco diferente, que são ativos ali boutique, de lajes que são menores. Então ele tem uma ocupação maior do que os pares, porque ele tem uma laje menor. E o trabalho da Vinci também é muito interessante em relação a todos os fundos que eles têm, inclusive o VISC também, que é de shopping, também está na carteira. O segundo fundo é o HGRE, que é um portfólio um pouco maior, mais pulverizado, também está na carteira pela possibilidade de ganho de capital, no caso. E o outro fundo que está é o... Agora eu... Agora esse põe o painel que falhou a memória. Põe no painel que falhou. JSRE. JSRE e o PVBI, lembrei. O PVBI, no caso, ele é um fundo, assim, são dois ativos. Ele tem um risco um pouco maior, realmente, no caso de um único locatário ter 40% da receita, mas estamos cientes e esclarecemos todos os riscos no relatório. É um fundo AAA também, no caso, e no caso do outro fundo, que é o... Agora esqueci. PVBI? PVBI, ou JSRE, o PVBI foi o que eu falei. Ah, sim. O JSRE, no caso, é também um fundo AAA, gerido pelo Safra, que teve uma mudança agora, né? Eles abdicaram da emissão, vão conseguir fazer a aquisição do Rocha Verá, no caso, pelos próprios meios, né? Devido a uma alavancagem um pouco sintética, ali com CRI de 40 milhões. E também é uma boa oportunidade esses fundos que têm ali um leve desconto patrimonial e tem a classificação de acabamento muito grande. O que faltou? Shopping. Shopping center. E aí, essa situação do shopping não está fácil. Você tem um dado da Tec que você me falou que vai ser legal você explicar. E para melhorar, restrição em São Paulo, fase vermelha de novo, que saiu de fato relevante de shopping explicando que vai ter que fechar, aquela coisa toda. Como que você está olhando para esse segmento? Bom, as perspectivas não são nada boas, assim, o número de mortes que nós acompanhamos aí superou o da pandemia. Não esperávamos que a pandemia chegasse no que chegou, e que a segunda onda não esperávamos que fosse maior do que a primeira, por exemplo. E a curva já está bem maior do que a primeira onda, e isso vai impactar em restrições. Um fato interessante é que no ano passado, as restrições em shoppings foram muito próximas ali em termos de faturamento e fluxo de pessoas. Então nós tivemos 30%, 33% de queda no faturamento e o fluxo de pessoa caiu 32%. Ou seja, é muito correlacionado você não ter gente circulando, não tem venda e é um efeito cascata. Entrou no shopping, gasta alguma coisa. É um sorvete, é um estacionamento, e aí quando vai ver já está com 2, 3 sacolas na mão. E essa proporção de pessoas e resultado, ela é um efeito cascata, porque vai impactar no resultado do shopping. Os inquilinos vão pleitear valores de locação que sejam proporcionais àqueles que o shopping estava aberto, e isso vai refletir diretamente no rendimento do cotista. E isso 1, 2 meses depois. Então, o que os fundos fazem? Às vezes eles antecipam essa piora no mercado, fazem uma resguarda para que não aconteça o que aconteceu, de ter alguns fundos que não terem rendimentos em alguns meses. Então, ou eles realmente ou antecipam, ou o resultado do mês foi muito ruim mesmo, e eles já cortam ali naquele mês, porque no próximo já é o recebimento, né, do que é o fluxo de pagamento do lojista,
fundo cotista. Agora, mesmo assim, com essa perspectiva, tem recomendação de investimento em fundo de shopping na carteira. Sim. Por quê? Então, o que você está olhando para frente para recomendar o investimento? Justamente aqueles 40% de retorno. A gente tem os 60% de renda e o shopping o carrego parece ser positivo ainda, porque os fundos estão bem descontados, assim. Houve uma recuperação, os fundos de shopping estavam ali no 1 para 1, no mês passado, em relação ao patrimonial, e agora já está em média 0,90, 0,95. Então, esse carrego é positivo, apesar do rendimento ser baixo nesse período aí de... a gente está falando de vacinação em dezembro, todo mundo em São Paulo vacinado, por exemplo, mas Brasil deve ser meio do ano que vem. Então, as coisas só vão estar realmente tranquilas se houver essa vacinação disseminada e se os shoppings estiverem 100% operando, naquele horário até as 10 da noite e abrir de final de semana normal. Então, no curto prazo, pessimismo, pânico, venda de cota, oscilação, volatilidade. Então, e a participação também na carteira pode ser que reduza um pouco se esse cenário não desenrolar na velocidade que a gente está prevendo. Final de semana para o shopping é muito importante? Muito. Principalmente para shopping de lazer. Para shopping que estão localizados em centros comerciais, talvez nem tanto. Mas shoppings que estão em bairros, assim, como a maioria ali dos fundos que estão em carteira, por exemplo, eles são diretamente impactados porque o fluxo de pessoas é mingua. Muito maior, né? No final de semana o fluxo é muito maior e ele mingua se o shopping está fechado. O que faltou então? Já falamos de papel, de logística, de escritórios, de shopping. Tem o híbrido, o HGRU. Ah, sim, então... Então o fundo do... Pera lá, você falou quais são os fundos de shopping? Vamos arrancar todos. Quais são os fundos de shopping da carteira? XP Malls, HGBS... E eu também esqueci, XPMOL, HGBS e o da Red. O HGBS é o da Red. O XPMOL, o HGBS e o VISC, que eu comentei. E o VISC 11 da 20, sim. O VISC e o VISC tem dois fundos, que no caso é o de logística e o de shoppings. Você não está falando aqui da proporção de investimento em cada fundo. Se tem 3 fundos de shopping, provavelmente a proporção é um pouco menor de distribuição para eles. Sim, né? No caso de shopping chega a 15% o total da divisão. E aí então, o híbrido, o fundo da CSHG, né, o HGRU, que ele tem a parte educacional interessante e na rede varejista também de supermercados. Então, como a gente não é um setor interessante, que sofre menos do que o setor de varejo como um todo, nós vimos pelos rendimentos do HGRU, que manteve ali certa constância, apesar de ser varejo. E o setor educacional, que também parece ser interessante, a questão do ensino à distância ele é presente, mas que para esses ativos que compõem um fundo, ainda eles não tiveram tantas reduções assim, de espaços. Então, mantiveram resiliência no pior momento da pandemia. Pelo menos eu sou professor, sou aluno, não aguento mais de vontade de voltar para uma sala de aula. Então é evidente que os prédios estão vazios e que a educação à distância é uma maravilha que vai crescer muito mais, mas não necessariamente substituir, né? Eu espero que não, porque ficar dando aula dentro de casa não quero mais. Quero voltar a encontrar os alunos cara a cara, além do... São linguagens diferentes, né? Tem coisas que funcionam muito bem no online, mas tem coisas como uma pós-graduação ou a própria graduação. Pô, eu sempre brinco isso, né? Aquele seu amigo de faculdade, aquele cara vai te tirar de enrascadas a vida inteira, né? E vice-versa. O contato, o networking na graduação, na pós-graduação, ele é muito importante. E a questão dos laboratórios. Você não tem como ensinar à distância uma pessoa mexer num torno. Exato. Ela é muito importante. Cursos de enfermaria, por exemplo, você tem que ter o contato. Medicina. Verdade. Eu que estudei Direito, era só livro, código e tal, mas sim, tem muitas outras áreas, né? Então tem o mais um, que é o FOF. Falamos dos 15 e o mais um é justamente pelo fato de ser um FOF destinado àquele investidor que não quer se preocupar tanto com a alocação, quer deixar para alguém especializado, que é o HFOF da Red também, que pareceu naquele momento de investimento um melhor fundo com um portfólio. Claro que eu não concordo com todos, e isso eu descrevo bastante no relatório, com todas as alocações do fundo imobiliário. Tem diversas aí, 30, 40 alocações.
mas o todo, a diversificação, e o conjunto da preço, gestão, né? a gestão principalmente, parece fazer muito sentido. Então o HFOF é a nossa recomendação aí de fundo de fundo. Ô, Daniel, ó, falei que ia tirar um por um dele, tirei, hein? Mas é o seguinte, eu já tive a oportunidade de perguntar para o gestor, pô, tem lá a carteira recomendada e tal, às vezes até na imprensa, se é uma notícia que você fica chateado, ou na carteira recomendada, o analista dá um call lá, uma opinião que você não gosta e tal. E o contrário, tem um gestor que te liga e fala, pô, por que meu fundo não está na carteira recomendada? Acontece isso? Não dessa forma, acontece assim, vamos agendar uma reunião para mostrar tal fundo, e aí ele quer entender o meu racional, porque os fundos que estão na minha carteira, naquele momento, são melhores do que o dele, isso tem muito. Por mais que eu já tenha falado com ele sobre o fundo e tenha escolhido um outro fundo, é muito sadia essa reunião, porque você aprende junto, ele mostra outros fatores de mercado, que a posição das localizações daqueles imóveis que são diferentes que a diversificação pode fazer mais sentido no fundo dele, então realmente tem é uma troca, não é uma cobrança. E nisso se aprende muito, troca muita informação, né? Principalmente para outros setores, que nem eu tinha um aprofundamento muito em shoppings, né, nos fundos de segmento de varejo, etc., escritórios também. E os fundos de galpões, eu não tinha tanta proximidade com o valuation desses fundos. Então agora estou imerso em galpões também. E agora vem um segmento agro também, que está surgindo 2, 3 fundos aí. Aliás, residencial, daqui a pouco você fala do residencial. Mas só para complementar essa história até do gestor falar, pô, meu fundo não entrou. Quando você e o Mimica estão sentados lá para chegar na carteira, tem um monte de fundo que você gostaria que entrasse que não entra também, né? Tem vários, diversos. E a questão do preço ela é crucial. Também a questão da reunião com o gestor é muito importante, porque você sente o momento do fundo e as perspectivas futuras em termos de estratégia para o fundo. Às vezes o fundo ele tem uma periodicidade maior de fazer emissões abaixo do patrimonial. Então aquilo já é um bom fundo, mas aquilo acaba, direcionando para um outro fundo que é um pouco mais conservador nesse tipo de emissões, no caso. Bom, a gente tem 5 minutinhos ainda. Queria pedir para o Fábio colocar o último slide no ar. E aí a gente vai aproveitar um trabalho super bacana que a Colliers fez, eu divulguei bastante nas redes sociais, olha aí, ó que legal. Esse é o ciclo do mercado imobiliário organizado de uma maneira redondinha, o pessoal da JLL chama de relógio, né? E a Colliers, que é uma das grandes consultorias internacionais, divulgou recentemente, eu achei super legal, e já, espalhei nas redes sociais. O que eu achei de legal? Assim, essa fase, expansão, super oferta, recessão, recuperação, esse é o ciclo do mercado imobiliário, todo mundo conhece. Aonde eu vou ver? Peraí que eu tenho uma... Aqui, para mim não está aparecendo. Tem comentário aí aparecendo para você? Não. Quer jogar aqui para gente? Os comentários do pessoal? Alguém tem algum comentário do YouTube? Vamos seguir, depois você tenta colocar. Legal. Então aqui está o ciclo do mercado imobiliário e a Colliers fez duas coisas super bacanas, né? Adicionou emoções ao ciclo. Então você vê, por exemplo, na expansão, tem lá a excitação, a vibração, depois na super oferta tem a negação, o pessimismo, assim por diante. Então essa parte de emoções é uma novidade, né? Que a Colliers adicionou. E outra coisa super importante é que, chegou aqui, já vou fazer a pergunta do Denis, tá? É que eles colocaram, então, ó, condomínio logístico, em qual parte do ciclo eles entendem que está. Escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro, em shoppings e tal. Então daqui a pouco eu vou fazer aqui um bate-bola com o Danilo, eu queria que ele falasse de outros segmentos que não aparecem aqui nesse gráfico, aonde eles estariam nesse ciclo. Deixa eu só repassar então a pergunta do Denis. Vocês acham que essa nova onda de Covid vai derrubar os preços dos fundos imobiliários? Bom, não na mesma proporção que foi a primeira. Porque nós temos aí um ano de aprendizado do que aconteceu e qual é a gravidade disso, qual a necessidade por mais que tenham opiniões diferentes com a postura do governo federal e o estadual, isso vamos manter aqui isentos, mas assim, nós já conhecemos até onde que isso pode chegar. E isso para o mercado, essa incerteza, ela não existe tanto.
Então, isso, a precificação também é refletida nisso. Então, nós temos uma onda que é maior agora, que parece ser maior, só que os preços das cotas não caíram 50%, 40%. E a vacina está aí, né? Quer dizer, já tem existe bastante gente sendo vacinada, de acordo com as ordens de preferência. Eu até comentei há um bom tempo atrás, quando me mandaram uma pergunta, e se viesse uma segunda onda, né? E eu expliquei isso, que assim, o risco está principalmente no desconhecido. A segunda onda de alguma coisa vai ser sempre mais fácil de lidar do que a primeira onda de uma coisa nova, né? Então a gente deveria ter mais medo de um outro desconhecido que venha a acontecer, e eu não estou falando de vírus, algum evento ruim que venha a acontecer, e eles acontecem de tempo em tempo, do que a segunda onda de algo que já aconteceu e que já se tem algum conhecimento sobre ele. Tanto do ponto de vista da área da medicina, como no mercado financeiro, a gente já viu os efeitos. Mas, por exemplo, é ruim, sim, para os shoppings, é ruim, pode vir aqueles fundos de high yield que conseguiram segurar até agora, pode ser que uns comecem a dar problema. Bom não é, né? Mas concordo com o Danilo que não deve ter um efeito tão grande como foi da primeira vez. Aliás, bem menor, na minha opinião. Vamos para o ciclo? Obrigado. Ó, a gente tem aí condomínio logístico, shopping center, escritórios no Rio de Janeiro, escritórios em São Paulo, cada um na sua fase. Agora, segmentos que não aparecem aí. Por exemplo, residencial. Em que parte você colocaria? Ali em expansão, né, dentro ali de um mercado mais excitado, principalmente o segmento residencial de alto padrão, por exemplo, que é uns fundos que estão surgindo agora. Para locação, né? Não é aquele de desenvolvimento para venda, ou seja, você tem um ciclo de pagamentos dos locatários, então eu acho que e são imóveis extremamente bem localizados nas principais regiões aí de São Paulo. Então eu acho que seria ali nessa parte de expansão. Vamos para outro que eu acho que você vai mandar para outro lugar ali, que é o setor de hotelaria. Hotelaria, acredito que pânico, né? Pânico. O setor vai sofrer muito, é estimado a queda ali de 30%, né, nas viagens corporativas para esse ano. E as viagens, aqueles que são para eventos, né, datas comemorativas, também acho que esse ano não vão ocorrer. Assim, o carnaval já não teve, etc. E isso também prejudica muito aquele turismo de datas, né? Então, a perspectiva de que isso melhora lá para 22, 23, então está ocorrendo realmente um pânico, porque os gestores, os donos dos hotéis têm que fazer a conta se fecha ou não. Então, está com uma ocupação de 5, 10%, já começa a valer a pena fechar o hotel, ao invés de operar ele com a ocupação baixa. No trabalho da Colliers, tá, os shoppings também estão nessa, né, na fase de recessão e também ali como um pânico. A aceitação está o mercado de escritórios no Rio de Janeiro. Você concorda com essa colocação dos shopping centers? Ainda não chegou na pior fase, assim? Eu acredito que ele esteja entre a aceitação e o pânico, porque é aquele fato, já conhecemos de como essa pandemia atua aí, de como tratar, a vacina já existe, então não acredito que haja um desconto muito maior do que tem agora, mesmo que o rendimento caia, porque nós vimos que nos ativos de shoppings o rendimento estava baixo e os shoppings estavam precificados a um preço de valor justo, por exemplo, mesmo com rendimento baixo. Então, as pessoas têm esse conhecimento do futuro, né? Os fundos imobiliários, 75% são pessoas físicas, então são aquele empresário, né, que investe e tal. E então, acho que está mais para aceitação do que para pânico nesse momento. Concordo entre partes com a Colliers nesse caso. Sim. Agora, se a gente separar dos shoppings o varejo de rua, em que lugar você colocaria aí desse ciclo? Vamos aí, coloca o quadro aí. Varejo de rua está dentro, junto com escritórios ali, acho que com alívio, né? De que com certo otimismo também, porque vimos que o varejo de rua vai sofrer quando a restrição da fase vermelha. Não é que nem um shopping que ele vai operar já numa faixa já restrita e ele vai fechar por completo, por exemplo. Então você tem o setor de supermercados, por exemplo, que vai continuar aberto. Sim. Então ele não vai sofrer tanto quanto o do shopping center. Então tá depois ali da aceitação mais pro alívio e o otimismo, né? Algum segmento que a gente não falou?
Acho que, volta ali no quadrinho, negação eu colocaria ali como super oferta dos fundos de CRI ali que estão pagando 1,5, 1,4. Super interessante esse comentário, né? Assim, a rigor, um fundo de CRI, ele não entra em nenhum lugar do ciclo imobiliário, né? Porque a gente está falando de um título de renda fixa. Agora, existe, se a gente for pensar, digamos que esse fosse o ciclo de bolsa, ele deveria estar em algum lugar. E aí você coloca na posição de super oferta, é isso? Ali, em super oferta, e nem negação e nem pessimismo. É mais uma super oferta mesmo, que as pessoas estão dispostas a pagar ali R$ 150 por uma nota de 100, por exemplo. E também acrescentando vibração ali o segmento de agro, que está em franca expansão. O potencial para o agro no Brasil é imenso, em termos de commodities, né, exportação, feed silos, a introdução do Fiagro, né? Então eu acho que está em expansão e há uma vibração muito grande para esse setor. Apesar da gente já ter estourado o tempo, eu vou pedir mais um tempinho para a produção e para você que nos acompanha aqui, por dois motivos. Primeiro, se eu entendi, foi o Marcelo Alves que fez esse comentário no YouTube, puxando a orelha com toda razão, dizendo aqui, ó, boa tarde, o Danilo havia comentado, queria dizer qual foi o retorno do primeiro mês da carteira. Consegue mostrar? Tá lá na apresentação, vamos voltar lá? Aí. Olha, o Fabão andando muito bem. Então, a ideia de que uma carteira recomendada, ela sempre supere o IFIX. Isso pode ser que não aconteça no mês ou no outro, mas que no longo prazo, a intenção de ter uma carteira e seguir uma carteira recomendada é que ela tenha um desempenho melhor que o IFIX. Senão, se você distribuiria aleatoriamente, também ia ter um desempenho muito parecido. No nosso caso, o retorno do mês, mais alguns dias ali devido ao início da carteira, porém até o dia 27 não teve tanta variação. O retorno total da carteira foi de 1,5 desde o lançamento, frente a 1,01, 1,1 do IFIX. Então está 0,4 acima do IFIX. Teve a mudança na recomendação dessa carteira, mas é uma recomendação de manter, então não vai alterar nada na performance, ela não saiu nenhum fundo. Eu concordo com você que o que se espera, olhando a carteira de um profissional, é que ele venha superar lá o IFIX, mas como a gente falou, o relacionamento do investidor que busca o analista nem sempre é de replicar a carteira, né? Então tem valor no racional, na explicação do porquê investir no fundo A, no fundo B. Conhecer a tese. Conhecer a tese como um todo, né? Ver o motivo daquele direcionamento para aquele ativo e ver se aquele ativo faz sentido no portfólio dele. Não, eu não quero estar exposto a residencial, não quero estar exposto a esse segmento. Então você tem todos os outros para você diversificar também. Por exemplo, quem está assistindo fala, putz, Danilo, eu entendi o que você falou de shopping, mas eu prefiro ficar fora. Ok, né? Vai ficar de fora, mas tem todos os outros segmentos lá. A última coisa que faltou, você tinha comentado comigo antes sobre um dado super interessante de shopping que pouca gente fala e conhece e que, infelizmente, não está bom, né? Que dado é esse? Explica o que é e que ponto que está isso. É um monitoramento que nós fazíamos na Cushman também, que se chama taxa de esforço. Taxa de esforço, o Fabão vai colocar no último slide que eu coloquei no PowerPoint. O que é essa taxa de esforço? Ela mede... Não é essa próxima. Último. Mais um. Mais um. Acho que não. O gráfico não está aí. A gente põe o gráfico, você faz o seguinte, você explica o que é e põe lá, na parte aberta para todo mundo depois. O gráfico ele vai refletir a taxa de esforço média dos shoppings. O que é? É o quanto o lojista ele precisa pagar para manter a operação em funcionamento. Então, essa taxa de esforço normalmente fica em torno de 15%. E nós temos um gráfico que acompanha essa taxa de esforço média por classe de ativo, o quanto que os shoppings estão, os lojistas estão tendo que arcar em termos daquele faturamento total que ele tem no mês, e isso comparado trimestralmente. Então pega lá, por exemplo, eu sou lojista do shopping, o shopping sabe o meu faturamento, eu tenho que reportar inclusive, e aí a administração vai ver o quanto ele está pagando de aluguel, de condomínio, de fundo de marketing, né? Promoção. De promoção e tal.
tudo que vai pro ativo, para manutenção do ativo. Eu tô forçando a barra de mais com o Arthur ou de menos? Ou de menos. É isso que se mede. Exato. E que quanto mais ou menos é um número bom para os dois lados? Hein? 15% já é um número assim Esticado. bem esticado, mas é um limite. É um limite do mercado em determinar de 15% para cima, porque ele tem os custos da matéria-prima dele, ele tem custo com funcionários que não entram nessa conta. Então, e ainda tem que ter o lucro, né? Que é o principal para todo mundo. Né? É o principal objetivo da loja. Então, a partir de 15%, preços de lojistas totalmente enforcados. E o que nós observamos que 2020 foi praticamente quase todo acima dessa faixa. E que agora, nos últimos trimestres, está em torno de 14%, que ainda é um número no limiar, mas lembrando que é uma média. Então tem muita gente enforcada. Sim. E muita gente que está ali mais ou menos no limiar. E isso porque os shoppings também foram bastante habilidosos em buscar reduzir o custo, né? Principalmente o custo de promoção deve ter sido mínimo. O condomínio fechou, não tem ar-condicionado, a conta de luz cai, por exemplo. Então, esses custos são reduzidos, mas no fim do dia ali ainda está bem enforcado. E que tinha reduzido muito, porque que chegou ali em patamares de 25%, 30%, agora está em torno de 14,9% mais ou menos, mas a perspectiva para esse primeiro trimestre é que essa taxa de esforço seja um pouco maior. Depois você disponibiliza o gráfico para todo mundo, então. Fiquei na dívida aqui com vocês agora. Joia. Para terminar, Danilo, quem te conheceu, gostou, quer conhecer o produto DNA Imobiliário, como que faz? Exame Invest Pro, tem o produto do DNA Imobiliário, você tem que fazer um cadastro e aí realiza o pagamento, é um preço muito justo, né, pelo benefício que você tem do produto como um todo. São análises semanais de fatos relevantes, então pelo menos um relatório por semana vai ter lá falando de mercado, falando de principais acontecimentos. Acompanhamento dos IPOs também, que é muito interessante, lives com gestores e a carteira recomendada, que é um material mais denso, como eu falei, ali no início do mês. E dá para assinar e fazer um período de testes? Existe isso? Existe. Você assinando, você tem não só os 7 dias, como por lei, a pessoa ela pode cancelar depois de 7 dias. Comprar à distância. No nosso caso, são 10 dias que ela pode fazer esse teste, ver se gosta dos relatórios, da frequência, tirar dúvidas, por exemplo. Ela já pode tirar dúvidas depois que ela assina. Danilo, você poderia falar de tal fundo, nesse fundo aqui você poderia explicar melhor. Já estamos recebendo essas dúvidas e essas dúvidas vão virar relatórios também. É um insumo importante também, né? Para ver o que o assinante está precisando saber. Muito bom. Então, não tem motivos para você não conhecer melhor o trabalho do Danilo. Vai lá no site da Exame ou da Exame Invest, procura Exame Invest Pro e faz sua assinatura, faça um test drive de 10 dias, tenho certeza que você vai gostar, assim como deve ter gostado desse grande bate-papo aqui. Danilão, obrigado, cara. Sucesso para você. Parabéns pela trajetória toda aí, que eu espero que seja de mais sucesso. E cuida bem do Fusquinha. Hein? Pode deixar, um prazer. Tem negócio no Fusquinha? Não tem, agora não. É um prazer estar aqui. Sempre que tiver alguma novidade, vou postar nas redes sociais também. Então, se vocês puderem, me sigam lá no Instagram, dan.fi.exame. Quem tiver o interesse de conhecer a carteira também, assina a carteira e estou à disposição aqui para novos papos. Quando for vender o Fusquinha, me avisa. Tá bom. Que eu vou arranjar comprador e ganhar corretagem, porque eu não quero esse problema para mim. Valeu para você, um grande abraço. Se cuida, hein? Se cuida, o negócio está feio de novo, mas se todo mundo fizer a sua parte, a gente sai bem dessa. Aproveite seu final de semana, te vejo na sexta-feira que vem.